Vamos lá. 3. Este aqui, tá? Meus amigos, um dos grandes ataques que nós passamos. Quem se lembra pode botar na tela na Revolução Caminhoneira e a Greve dos Caminhoneiros de 2018. Digite não precisa digitar, não digite nada, tá? Mas botem no chat, eu lembro. Quem se lembra daquela grande rebelião caminhoneira que no ano de 2018 pegou, basicamente por conta do aumento dos combustíveis, caminhoneiros ao redor do Brasil. Eles saíram parando estradas e saíram exigindo coisas. E aí aquilo foi instrumentalizado por bolsonaristas. O próprio Bolsonaro passou numa dessas greves. Ele gravou um vídeo de apoio à greve dos caminhoneiros. O Bebiano, que estava na campanha do Bolsonaro, foi discursar no meio dos caminhoneiros. Felipe G. Martins escreveu um texto avisando que os caminhoneiros estavam se rebelando. Era a revolta do homem comum. E a rebelião dos caminhoneiros chegou a ter mais de 80% da aprovação das pessoas. Era uma rebelião de Bobson. A galera achou que o caminhoneiro estava lutando pelo Brasil. E aí as pessoas ficaram sem trabalhar, você começou a ter falta de medicamento em algumas cidades, você parou de ter abastecimento em algumas cidades, você começou a ferrar o Brasil inteiro ali. E as pessoas ficavam pegando, vamos dizer, filas no posto de gasolina. Tinha matéria na TV com bandeira do Brasil. Ah, eu tô com bandeira do Brasil porque, olha, que ato patriótico. Ato patriótico. Você ficar com um desabastecimento geral no país por conta de uma pauta corporativista. Algumas pessoas estão colocando que não lembram, eu era criança. Eu sei, muitos de vocês não vão lembrar, tá? Porque faz tempo já, né? Isso aí faz... 2018, cara, isso aí faz 7 anos. E o Giovanni Bax falou, como esquecer o cara que foi pra... Não é isso, não. O cara do caminhão é de 2022, eu tô falando de 2018. Caramba, Riso, agora que eu tô vendo assim que... A gente falar de coisas antigas na live não engaja muito, que as pessoas sequer se lembram. Assim... Abre uma enquete, Riso. Você foi nas manifestações de 15 e 16 ou não? Eu tô curioso, que eu tô achando que o público é muito mais jovem e tem uma lembrança vaga dessas coisas. O Vitor Franco tava no 3º ano do ensino médio. Nossa. Já faz 7 anos. Ali, meus amigos, vocês sabem como é que o governo Temer resolveu, né? Deram um aumento aqui, estabeleceram um auxílio ali pros caminhoneiros, aí os caminhoneiros patrióticos misteriosamente abandonaram a causa patriótica. Só pra lembrar, a causa patriótica deles ali, pra muita gente envolvia a deposição do governo Temer, os caminhoneiros iam parar, iam invadir Brasília. À época, tá, surgiu um líder do movimento dos caminhoneiros, era um líder em Minas Gerais. Você lembra quem era esse líder, Rafael Almeida Riso? Opa! Vamos ver se a gente acha o vídeo, tá? Tinha um líder que surgiu em Minas, esse líder ia, vamos dizer, conduzir uma agenda muito dura ali contra o governo e estava mobilizando esses caminhoneiros. O Riso vai botar na tela, tá? Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, que responsabilidade isso virou, tá? Olha só que era o líder dos caminhoneiros. Bota na tela, aumenta o volume e bota na tela. Tá sem áudio? Ué. Pera aí, não tá sem áudio. Não, tá com o xizinho ali no áudio, né, Riso? Calma. Aí. Todo mundo calado, ninguém vem pra cá apoiar. E ainda tem uma meia dúzia de cara de pau que tem coragem de ir pra internet criticar e falar mal de quem tá aqui defendendo o direito de vocês. Que eles não estão defendendo o interesse só deles, não, o interesse de vocês. Tem gente bobo que acha que a gasolina só interessa para caminhoneiro. É por causa da alta da gasolina que aumenta o preço do arroz, que aumenta o preço do feijão, que aumenta o preço dos móveis, de tudo que tem no país. É por causa da alta da gasolina que ninguém faz nada. Aí quando esse povo vem pra cá fazer essa paralisação, tem gente que tem a cara de pau de criticar. Aqui, mostra essa paralisação aqui, ó. Quando tem baderna, vocês não gostam de mostrar? Quando tem quebra-pau, não gostam de mostrar? Aí, não tá aí esses bobos aí do MBL aí, mostrando que é errado paralisação, quebra-pau não gosta de mostrar? Aí, não tá aí Deixa eu falar. esses bobos aí do MBL aí, mostrando... Eu tô lembrando disso, cara, porque o que a gente apanhou nessa época... O que a gente apoiou... E era o seguinte, do Janones aos Bolsonaro, todos favoráveis à greve. Todos favoráveis. Era uma loucura. Ó, o Nivaldo Lorim falou, quase fali nessa época. Um monte de gente quase faliu nessa época. Pacientes de hospitais ficaram desabastecidos. Teve lugar que teve falta de oxigênio. E não tô falando da pandemia, não. Esse é o lance. Fomos pressionados e tivemos... Alguém aqui hoje
Acha que foi uma boa a greve dos caminhoneiros? Digite 1 se vocês acham que a gente acertou em ir contra. E digite 2 se você acha que a gente errou, que nós devíamos ter participado da greve dos caminhoneiros. Pessoal, like na live. É, rapaz. Eu quero ver se você achou o vídeo do Mito. Quando foi? Foi em maio, né? Será que já tinha vídeo do Nicolas? Ah, do Nicolas devia ter 15 anos, sei lá. Não. Ele já tava começando a produzir conteúdo. Ele era da Direita Minas. Vamos lá. Galera, vamos entrando no Valet Plus. Só 2 aqui não dá, hein? Vamos lá. Pera. O Elias BSJ falou, a impressão minha, a política do Brasil nos últimos 10 anos se mistura com a história do MBL. Não, mistura muito com a história do MBL. O MBL é um dos grupos políticos mais influentes, não digo ainda da história do Brasil. Tá, se eu botar assim, os 30 grupos políticos mais influentes da história do Brasil, o MBL se inclui. Da história recente, com certeza, da redemocratização, ele é um dos grupos mais influentes mesmo. Preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no legislativo. Sobrou-lhes o executivo que teima a se omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Ele teve que voltar atrás depois com o vídeo, tá? Mas esse é o líder do Brasil. Ele não via uma oportunidade malandra pra pular na oportunidade e adotar. E é sobre isso que eu vou falar agora na próxima, Rizzo. Qual é a próxima? A próxima é sobre esse homem mesmo. Sobre esse homem, vamos lá. Qual é? Ué, o apoio ao Bolsonaro. Não, Rizzo, a reforma da Previdência. Até, especialmente no ano de 2017, o MBL apoiava a reforma da Previdência, tá? Que era a reforma da Previdência que já estava sendo proposta no governo Temer. O MBL fez eventos, participou de debates e discussões, produziu conteúdo, lives, vídeos dos mais diversos, defendendo à época a reforma da Previdência. Tinha uma reforma da Previdência que contivesse dentro de si o modelo de capitalização, ou você permitir que as pessoas, especialmente depois de uma determinada faixa, pudessem colocar o dinheiro da Previdência, ou seja, a sua poupança, para render em fundos privados, gerando recursos, tá? Para além daquele sistema de partilha, que é o sistema tosco que nós temos até hoje. Esse vídeo aí, ó, desce. 8 anos atrás. De 8 anos atrás. 8 anos atrás. Isso aqui é antes da reforma da greve. Gente, esse vídeo de que ano? De 2017. 17. O MBL foi o primeiro grupo na política institucional a propor. O grupo de movimento de rua, claro, né? Esquece o movimento policial. Um movimento de rua a propor isso, que era muito impopular. Muito impopular. Olha só. O sistema previdenciário é insustentável, irracional e, acima de tudo, injusto. Hoje, o governo obriga todos os trabalhadores a financiar um esquema de pirâmide que só privilegia uma já rica elite do funcionalismo público às custas dos mais pobres e dos mais jovens. É como um Robin Hood ao contrário. O governo rouba dos mais pobres e dá para os mais ricos. No ano passado, o rombo da Previdência foi de 152 bilhões de reais. Com esse dinheiro, nós poderíamos construir 5 mil hospitais equipados com os mais modernos instrumentos do mercado ou sustentar uma universidade como a USP durante mais de 50 anos ou ainda quintuplicar o valor recebido por cada beneficiário do Bolsa Família. Bom, o vídeo tem 6 minutos aqui, tá Sim. no ar ainda. É só procurar e ver, tá? A época, tá? Nós arrumamos briga, mas briga por todos os lados. Fizemos palestras. Adivinha quem foi contra? Põe na tela, porque a época ele era uma voz a ser ouvida, tá? Tá aqui, ó, Eduardo Bolsonaro. Prezado, a Previdência não é deficitária.
para onde está indo esse dinheiro? O governo que não reduz o tamanho do Estado não tem moral para exigir o sacrifício do povo antes disso. Senão daqui a uns anos será preciso outra reforma da Previdência. Essa é a união que prego. Olha que malandro. Naturalmente, o governo do papai dele, logo que entrou, teve que correr para fazer uma reforma da Previdência. E ainda fez uma reforma da Previdência ruim e aguada. Ele poderia ter lutado muito para propor um regime de capitalização, que era o regime que nós estávamos propondo. Discussão séria que nós tínhamos, inclusive com quem estava propondo no governo do Temer a reforma. Eles pegaram a reforma do Temer, lá botaram uma marquinha Paulo Guedes, pintaram uma tinta verde e amarela por cima e botaram para votar. Uma reforma que não foi suficiente e que o próprio Bolsonaro à época tratou de aguar, não para proteger o povo, como o Eduardo Bolsonaro fala de maneira populista, mas sim, veja só que curioso, para proteger a elite dos militares que ele queria tirar da reforma. Tanto que ele encontra o Kim em 2019 e fala: ô japonês, vamos tirar os militares, essa reforma é meio draconiana. O cara falou da própria reforma, tá? É foda. Vamos lá. O João Almoedo na época respondeu ele e tal, né? Mas enfim. Tem um vídeo do Bolsonaro no Maranhão discursando contra a reforma da Previdência. Tá? Não sei se o Riso consegue achar, mas sim. Eles foram, né, grandes promotores dentro do campo da direita da ideia de que você não precisava de uma reforma da Previdência e de que o povo não gosta disso, não fala disso aí. E isso teve consequências para todos nós à época. O Brasil basicamente retardou os efeitos positivos que a gente poderia ter dessa aprovação da reforma. Não acho que teria feito nenhum sobre o Michel Temer, no sentido do Michel Temer ter chance de reeleição. No fundo, era o que o Bolsonaro temia. O Bolsonaro tinha um pânico de que o PSDB ou o Temer conseguissem se viabilizar politicamente e ele perder sentido, que é muito na lógica de que ele sabia que ele era um cara fraco, ele sabia que ele era uma farsa, então ele tinha o tempo todo que impedir que outras forças conseguissem se realizar. E é curioso que hoje, né, é o PSDB e o MDB que ficam lá servindo de satélite ao próprio Bolsonaro. Mas é isso, né? É bizarro. Não sei se o Risto chegou a encontrar o vídeo. Não tô achando, né? Não achou? Então tudo bem. Vamos pra próxima. Próxima. Maio de 19. Este aqui, hein? Vamos confessar, tá? Só pra falar, né? Vocês gostam de citar o retardado lá de Embu das Artes. O retardado de Embu das Artes era contra a reforma da Previdência. Nem sei a opinião dele sobre greve dos caminhoneiros. E ele era, tá, a favor daquela manifestação retardada do Bolsonaro em maio de 2019. Como a direita oficialmente foi. Quem criou a risca de giz e falou: daqui eu não passo, eu não vou apoiar uma manifestação de culto à personalidade do Bolsonaro e uma manifestação cujos organizadores originais estavam pedindo golpe de Estado e coisas do tipo, o movimento Lobos Patriotas Brasil e outras porcarias do tipo, fomos nós, o Movimento Brasil Livre. E isso gerou um monte de coisa, gerou cancelamento. Nós tomamos cancelamento a dar com pau ali naquele ano de 2019. Esse foi o primeiro grande cancelamento que a gente tomou naquele ano. Tá, surgiu o fenômeno Derrete MBL, em que todos esses grandes influenciadores bolsonaristas que estavam loucos pra pegar o nosso público, Te Atualizei, a Bárbara do Te Atualizei, uma retardada, você botar ela pra, escreve uma linha reta, desenha uma linha reta, ela não consegue, tá? Escreve teu próprio nome, ela vai errar algumas vezes. Tá? Aquele exército de burros ali do bolsonarismo se juntaram para fazer uma campanha de saia, deixe de seguir o MBL e tal, falando que o MBL estava se juntando com o sistema, né, de maneira obscura, enquanto eles, bolsonaristas, lutavam pelo Brasil. Eu vou perguntar uma coisa bem concreta para vocês, bem concreta, tá? Vocês aí que estão nos assistindo, quantos de vocês não deixaram de seguir ou brigaram com o MBL nessa época? Hein? Quantos de vocês? Pode colocar aí no chat, errar é humano, não tem problema nenhum. Mas a gente comprou aquela briga naquela época. Ó, o Luzan Halita falou que o retardado do Nando Moura falou que ele apagou o vídeo que fez a manifestação. Lógico. Né? Aqui, ó, a época eu já tava falando, ó. Parabéns aos envolvidos. Querem golpe de Estado na cara dura. Que era o seguinte, né? Esses perfis que estavam convocando as manifestações bolsonaristas à época, todos eles pedindo, ó, essa Esther Witt, nosso escolhido, o escolhido por Deus, vamos exigir que o Congresso trabalhe para nós ou, hashtag, o povo vai invadir o Congresso. Era uma galera que puxava a hashtag falando que o povo vai invadir o Congresso e que eles iam fazer uma manifestação naquela época para invadir o Congresso. E nós, assim como o movimento Vem Pra Rua, que havia à época, fomos chamados a participar, a aderir ao movimento de culto.
né? Então tá aqui, assim, na época eu mandei relatório para vários veículos de imprensa, eu dei entrevista, nós nos opomos frontalmente àquela manifestação. E foi isso que aconteceu, nós estávamos certos. Foi a primeira manifestação, aquela, em maio de 2019, em que o bolsonarismo botou para fora as garrinhas com o discurso de culto à personalidade dele e golpista. Eles foram começando a procurar, porque aquilo fazia parte de uma estratégia que estava sendo traçada lá no gabinete deles, com aquela época já o Felipe G. Martins, a ideia de criar uma onda de pressão, usando as ruas para pressionar o Congresso e para pressionar o STF, mostrando força, tá? Porque à época havia uma negociação muito dura com o STF, porque tinham descoberto a rachadinha do Flávio, havia um medo do Bolsonaro até de impeachment, os militares estavam assustados. Tem uma matéria da Veja, muito, muito boa à época, que entrevista o Toffoli falando sobre isso, como os próprios militares falaram, cara, vai dar merda, empresários estavam com medo, militares com medo, todo mundo com medo, tipo, esse governo vai implodir, e era um governo de idiotas. E à época eles queriam mostrar força, eles queriam fazer uma manifestação de culto ao Bolsonaro para mostrar força, que é, na prática, Riso, esta aqui é a primeira manifestação, na linha dessas manifestações recentes que nós tivemos agora para o Bolsonaro ser preso, que é a linha do povo na rua para falar que tá com o Bolsonaro. O Bolsonaro, estou com o povo! Para usar o povo para alguma coisa. Logo na primeira manifestação de manipulação, nós denunciamos e não participamos. E fomos queimados, torrados, perdemos. Foi ali quando eu falo para vocês, a gente fazia live para 200, 300 pessoas. Foi ali. Porque depois que a gente negou o bolsonarismo, o MBL acabou. Para muita gente, o MBL acabou ali. E aí surge, né, vamos dizer, a ideia de que toda a manifestação de verde e amarelo é uma manifestação pelo capitão Bolsonaro. E esses caras acabaram com as manifestações, tanto que as manifestações hoje, tá? Vocês toda vez que lembram do, o que é uma manifestação verde e amarelo? Vocês imaginam um monte de tia idiota cantando música pro Bolsonaro, ou aplaudindo pneu, essas coisas. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira das manifestações, que curiosamente é o fim das manifestações, e nunca mais uma manifestação, desde que houve essa manifestação aí, serviu pra alguma coisa e obteve resultado. Fomos naquela, não é que foi pouco pressionado, nós fomos cancelados, e foi o maior dano histórico de imagem do MBL. Ó, vários falaram, eu tava aqui nessas lives de 200 pessoas, cara, era um grupinho pequenininho de pessoas, tá? E aquilo ali, cara, foi muito definidor da nossa história. Dali, nós fomos os primeiros a puxar um bonde, que depois saiu um monte de gente do campo da direita. E falou, ok, esses caras estão certos. Esse bonde foi a gente primeiro a puxar. Assim, todo mundo cancelava a gente à época. Pô, era o Nando cancelava de um lado, o Brigadeiro cancelava do outro. A gente não teve, como é que eu posso tocar? Solidariedade de ninguém. Acho que no máximo o Danilo Gentili foi um pouco solidário com a gente. Mas todo mundo falou, esses caras são completamente malucos. A gente tava tomando cancelamento e porrada de geral. Aí depois as pessoas foram percebendo, tipo, pô, calma aí. O Bolsonaro agora vai, como é que é, juiz de garantia? Aras. Olha os nomeados dele no STF. Pô, esse cara é um farsante. Foram saindo matérias sobre a rachadinha do Flávio. As pessoas foram se tocando. Tá? Ó, o Breno Caio, nessa época eu tava criticando o MBL. Desculpa. Não tem que ter isso, cara. A gente tava com um pensamento à época que era meio à frente do tempo. Porque a gente já trabalhava com análise política e inteligência política. Deixa eu contar uma história de bastidor. Nós éramos, né, na Faria Lima, no mercado financeiro, nós tínhamos uma fama de ser um grupo muito sério e muito inteligente. E a gente tinha uma capacidade de previsão gigante. O Riso talvez não lembre. Porque isso foi um grande evento. Eu fui participar de um evento para um banco, um evento enorme, tá? Uma conferência num desses bancos de investimento ali na Faria Lima, umas 300, 400 pessoas, lugar lotado, só que os caras pica do mercado financeiro, tá? O ano era Você não me convidou pra isso. 2017. E aí era pra falar sobre reforma da Previdência. E foi um especialista desses consultores sobre Brasília, que vendia relatórios pro mercado financeiro, e ele tinha até uma fórmula pra tipo, olha, se você tem uma taxa de ministros ligados ao centrão dentro do governo, né, a partir de um determinado número, ele estabelecia ele criou uma fórmula matemática ridícula, e achando que política é ciência exata, falando, não, vai passar a reforma da Previdência, e o governo Temer vai muito bem. Eu não lembro o nome desse cara. Esse cara, se tem alguém aqui da Faria Lima, e que vamos dizer, frequentava aí esses eventos nessa época, vai se lembrar, era um consultor muito famoso. Aí esse consultor foi falar, vai ter reforma da Previdência.
E aí eu fui falar, não vai ter reforma da Previdência, eu vou explicar nas redes sociais porque não vai ter reforma da Previdência e porque a ideia de que o Maia sozinho vai resolver alguma coisa não vai dar certo. E eu expliquei, ninguém acreditou em mim naturalmente, só que ao longo do ano não teve reforma da Previdência, os caras falaram, puta, o cara tava certo. Eu e o Kim, especialmente os dois, nós tínhamos algum prestígio lá e circulávamos bem. Mas aí veio 2019, essa ruptura com o Bolsonaro, todo mundo que a gente conhecia do mercado financeiro começou a tratar a gente como leproso. Porque, né, agora esses caras estão atrapalhando o capitão, e agora, né, foguete não tem ré, o Brasil vai estourar. Os caras não olhavam na nossa cara. A gente foi tratado como lixo do lixo do lixo. Eu ainda vou tratar aqui, tá, desse tema. Lixo do... Assim, galera, às vezes me via andando na rua, virava a cara pra fingir que não conhecia. Um cara já acertou o nome do cara. Um cara aí, ó, acertou o nome do cara que tava comigo. Fomos tratados como lixo do lixo do lixo. De 2019 em diante, cara. Só hoje, e muito porque a gente montou um partido, que agora esses caras estão, vamos ouvir o que esses caras têm a dizer. Isso não bate, isso quer dizer, desculpa. Isso não significa que não tenha muita gente inteligente que nos acompanhe. Eu tenho certeza que desses quase 6 mil pessoas que estão ao vivo agora, muitos não estão agora num banco de investimento, numa corretora, numa firma, e nos acompanham e torcem por nós. Até porque como o MBL e o Partido Missão trabalham com capital humano da mais alta qualidade, é natural que tenha. Mas na época, tá, essas pessoas que nos acompanham hoje ou eram muito novas ou nem estavam ali, e boa parte dos chefes, os cabeças, entraram na paranoia bolsonarista, acharam que o capitão, junto com o Paulo Guedes, eram magos, o Paulo Guedes era um demiurgo do liberalismo, e ele ia fazer acontecer e tal. E a gente conhecia o Paulo Guedes, né, só pra lembrar, eu conheci profundamente o Paulo Guedes, eu falei, cara, o Paulo Guedes, ele é um homem muito inteligente, é um professor, acima de tudo, ele é um cara muito mais com perfil acadêmico do que qualquer outra coisa, ele serviria muito mais para ser professor e um palestrante polemista do que um gestor de um ministério. Ele tinha preguiça para entender as vicissitudes e as demandas muito específicas da política. E ele foi um ministro da Fazenda ruim. E é isso que a galera lá não aceitava. Eu falei, esse cara é ruim, esse cara mal sabia que o orçamento do ano que ele iria participar da administração, que era 2019, era determinado pela legislatura do ano anterior e proposto pelo governo anterior. Ele achava que ele ia mexer livremente no orçamento de 2019. Eu falei, puta, o cara tá viajando total. E ele é um cara que desmontou, por exemplo, toda a equipe ou quase toda a equipe de assessores que faziam a ponte entre CCJ, Comissão de Finanças no Congresso Nacional, e o ministério dele, deixando os parlamentares do governo meio que amingo ali, sem saber como defender ele. Foi um período muito complicado, mas a galera do mercado financeiro não queria saber, achava que o cara, volta a falar, era um demiurgo, o cara sabia tudo antes de todo mundo, e talvez ele só sabia algumas coisas, assim, né, ele sabia quando comprar dólar, que depois descobriram várias coisas aí do Paulo Guedes, né, várias coisas, inclusive aliados que ele formou ali no mercado financeiro que tiraram uma grana preta ali com ele, inclusive alguns IPOs que rolaram. Botem aí no chat os IPOs que rolaram, vamos lembrar, vários IPOs que aconteceram, não vão vários, vou falar um IPO que aconteceu aqui para não falar, né? Que tinha todas as digitais e curiosamente o IPO de uma empresa que não tinha condição disso rolou, né? Numa boa, e essa empresa depois ficou homenageando lá o Paulo Guedes, né? Um negócio constrangedor, né? Essa época aí, nós rompemos, mostramos que o rei tava nu, fomos cancelados por absolutamente todo mundo, inclusive de pessoas que depois se tornaram nossos amigos. E tá tudo bem. Mas é o seguinte, É pra botar ou não? pode botar, né? Quem lembra disso aí? Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Tem um pessoal... O Gustavo Rusconi Guedes tinha um terminal Bloomberg, né? E vazou numa entrevista. Cara. Eu lembro dessa época. Mas nós vamos passar por isso. Mais um Valet Plus, bem-vindo aí, o 4. Todos esses exemplos que eu tô dando é o seguinte, cara. Pra mim, vocês estão vendo que há não apenas uma questão de... Acabou a caneta aqui, por favor. Não apenas uma questão de inteligência política aplicada no que nós fazemos. Cara, não digo capacidade de antever. Fala que você faz grandes previsões políticas, eu acho que é complicado.
Acho que é complicado. Igual falar, o cara é um craque do mercado financeiro, ele vai prever como vão estar os números na bolsa de qualquer empresa. Eu acho isso bullshitagem. Tem até uns livros interessantes tratando sobre esse tipo de bullshitagem dos vieses que a gente cria, tá? Mas, assim, uma outra coisa a gente consegue antever, né? Especialmente coisas, vamos dizer, coisas de natureza política, de movimentações políticas óbvias, né? Não como estará o Brasil em termos políticos daqui a 3 anos, mas qual será o destino desse agente se ele manter esse tipo de comportamento. E a gente foi acertando. Então, né, cara, eu recomendo, assim, assine o Valete Plus, tem muita informação interessante lá no meio. Vamos pra próxima? Pergunto, acertamos ou erramos em não ir para aquela manifestação? Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.